Olá, amigos da TV Cidade. Vamos começar mais um programa hoje de constelação familiar. Para quem já está familiarizado com esse assunto, hoje vamos trazer novas informações porque nós temos uma convidada que conhece muito do assunto e há muito tempo lida só com isso. Então, são muitas informações, é uma terapeuta sistêmica. O nome dela é Júlia Medin, já conhecida na cidade e nas redes sociais, e agora mais ainda por nossos telespectadores. Obrigado, Júlia, por ter aceito o convite. Teu primeiro oi na câmera 3. Obrigada eu, Glacir. Estou muito honrada por poder participar e pelo convite e espero contribuir através do meu trabalho para com as pessoas e para com vocês e até comigo, porque sempre a gente vai aprendendo, é uma troca, né? E um pouquinho de mim sempre fica com os meus clientes e eles também saem com um pouquinho, eu fico com um pouquinho deles. Exatamente. Como é que despertou em ti essa veia da constelação familiar? O que fez tu começar a te dedicar a isso tão profundamente? Glacir, não foi nada assim focado. Uhum. Eu estava cursando a faculdade, fazia administração. Uhum. E uma noite, na aula de fundamentos de contabilidade, eu tive um insight. Poxa, Júlia, o que tu tá fazendo aqui ainda? Porque eu já tinha feito a formação do ensino médio em contabilidade e não tinha atuado na área ainda. Uhum. E era uma coisa assim que não me despertava, porque eu percebia em mim que muitas pessoas onde eu trabalhava, elas vinham e ficavam horas contando a vida, contando as coisas delas para mim, sentir uma certa confiança. E isso me atraía bastante. E eu venho de uma família bem disfuncional. E nesse disfuncional da minha família, eu vinha buscando respostas através de várias terapias, onde eu já fazia as terapias para mim. Mas já tinha despertado em mim uma vontade de transmitir o meu conhecimento, o que eu estava aprendendo, as minhas melhoras, assim dizer, para outras pessoas. Então, quando uma prima, que ela é psicanalista, veio me visitar, que ela mora lá em Chapada, na minha cidade natal, ela, nas férias dela, ela me convidou. Vamos fazer um curso de constelação familiar que a UX está oferecendo? Olha aí. E eu voltei para a UX. Então... ela já formada é psicóloga? É psicanalista. Psicanalista. Lá pelo Instituto de Santa Maria de Psicanálise. E daí, eu, sem pensar, eu disse, topo, vamos sim. E no primeiro dia de aula, eu já me vi fazendo aquilo. Tipo assim, eu tive vários insights de dinâmicas minhas, que eu repetia padrões da minha família, padrões, questões dentro das leis sistêmicas, que com o passar do tempo eu fui aprendendo, lógico, entendendo em mim e no meu sistema como eu estava repetindo de maneira cega, né? Lealdade familiar invisível, digamos assim. Então foi me cativando, que lá foi mais e mais. Daí quando terminou a minha formação, eu fui em busca de mais. Daí eu fui pro Abrax, que é de São Paulo, que é do Dr. Fernando Freitas e da doutora Carla Queiroz, que eles trabalham com a consciência sistêmica. Ele é o fundador da consciência sistêmica. E dali então, tipo, despertou uma vontade, um desejo de trabalhar com isso, assim. Eu me vi nessa profissão e não tinha mais como eu continuar no meu trabalho anterior. Então, em abril de 2019, eu rompi esse medo de largar o fixo e ir para essa área, que ela é estável, né? Sim. E tô até então e tô muito feliz com a minha escolha, Que realizada. Legal, né? E a constelação em si hoje é muito, muito falada, muito difundida, né? Acho que vamos falar um pouquinho para o público o que é a constelação familiar, o que é que esse alemão lá, o Bert Hellinger, né, descobriu que motivou tanta gente no mundo todo, né? Ele, no caso, ele começou observando as tribos Zulu da África do Sul, as dinâmicas que aconteciam entre os grupos, né?
E ele foi vendo que acontecia muita coisa em relação à ordem de pertencimento, o equilíbrio e a hierarquia entre eles. E que fluía, e funcionava. E depois, quando ele saiu da África, ele começou, durante a África também, ele começou a fazer vários trabalhos de grupo. E ele foi entendendo e vendo. Então, a constelação é uma filosofia aplicada. Tanto que o próprio Bert, ele dizia que ele era de profissão terapeuta, mas filósofo, acima de tudo. Eu sou filósofo. Então, ele foi desenvolvendo através de várias terapias, terapia primal, transgeracional, PNL, né? Ele foi desenvolvendo a constelação familiar. E é o que ele deixou para nós, um legado de muito conhecimento, muita coisa que ele deixou, que veio através das constelações, para que haja harmonia, para que a gente entenda sintomas, doenças, dinâmicas conflituosas, relacionamentos conturbados e tudo mais, dentro das famílias, dentro dos subsistemas, pode ser no trabalho, nos relacionamentos entre amigos e tudo mais, para que possa haver um equilíbrio. Esse da tribo Zulu, para mim, é uma novidade. De tanto eu acompanhar, eu nunca tinha chegado nisso aí, né? Então, por experiência de geração para geração, eles já aplicavam um pouco da terapia? Sim. Olha, que interessante. Sim, porque daí tinha vamos falar um pouco das ordens, que daí eu chego na sua pergunta. Ele descobriu, ele entendeu e viu. Descobriu não, porque né, ele observou e conseguiu chegar a um conhecimento aonde ele percebeu que existia leis que regiam, que moldavam o sistema familiar, os sistemas. E a primeira lei que ele viu é do pertencimento, que nós temos uma necessidade de pertencer a um grupo, principalmente a família. Então a gente faz qualquer coisa, assim, principalmente a criança, para pertencer, para ser amado e para ter um lugar dentro do sistema. Então, ele observou isso. E daí, a segunda lei é a hierarquia, que ela vem como dois princípios. Precedência, que o mais velho, quem chegou primeiro aqui na Terra, tem precedência sobre o mais novo. E o outro princípio é que, para não inverter a ordem, os menores são pequenos perante os maiores. Então, assim, daí vem o equilíbrio, que tem duas vertentes do equilíbrio. Uma vertente é na vertical e outra vertente é na horizontal. A vertente da vertical é tipo um rio. Os pais dão, os filhos tomam, recebem. Quando os filhos tentam devolver para os pais o que receberam, eles invertem a ordem, rompe o fluxo. Isso é as linhas de Axis? Não, nada a ver. Não, a Axis é outra filosofia, uma física quântica daí. Daí não é dentro do Bert. E do Bert, essas três leis, elas entram como quando elas estão em desordem, causam desarmonia, causam sintomas, sintomas nada mais as doenças, o corpo tentando mostrar algo para nós, contar uma história, falar que nós possamos curar uma memória, alguma coisa que, né? Então, dentro das três linhas, tem várias dinâmicas que eu posso citar como exemplo. E tudo isso entra na observação de Bert, como os Zulus atuavam dentro dos grupos do próprio sistema dele. Que daí ele viu essas ordens, que são essas três leis, ordens do amor que ele se referia. Então, uma dinâmica de pertencimento bem comum é o fato de... uma história, tá? Sim, é boa. Uma história que uma amiga uma vez me contou. Ela contou nessa história que tinha um ritual familiar, que era um jantar, e se reunia a família e eles faziam sempre um peixe assado.
Só que uma das filhas, no momento de começar a fazer, preparar o peixe, ela questionou: por que você sempre corta a cabeça do peixe? Pra mãe. E a mãe disse: mas tu tem que estar sempre perguntando tudo por quê? É assim, desde que minha mãe fazia, era assim, e eu faço assim, e tu também tem que fazer assim. É desse jeito. É desse jeito, e deu. Aceita. E ela, não contente, ela foi lá e foi. A avó estava ainda viva nesse jantar, ela foi lá: vó, por que vocês sempre fazem o peixe sem cabeça? E daí a avó disse: porque um dia a minha mãe foi fazer e a forma era muito pequena. Não coube. Não coube. E nós decidimos cortar. A mãe começou a cortar a cabeça. E daí então ela sempre usava a mesma forma. E o peixe vinha sempre sem cabeça. Virou lei. Virou lei. Então, assim, dentro dessa história tem duas dinâmicas. Tem a do pertencimento, que a mãe, por medo de deixar de pertencer, nunca questionou. Foi sempre o mesmo, achando que era algo que não podia fugir. Era uma regra, uma crença que tinha que ser assim. E a filha, como ela já vem com aquela índole, vou quebrar padrões, não tenho medo de não pertencer se eu fizer diferente, independente de qual seja a resposta, ela já começa a romper esse padrão. E ela rompe esse padrão dentro do equilíbrio. Porque se ela quisesse obrigar a mãe, agora a mãe em diante, tem que ser só peixe com cabeça. Ela estaria querendo educar a mãe. Sim. E não. Eu posso escolher se eu quero fazer o meu peixe com ou sem cabeça. De agora em diante eu sei que não é. Tá liberada. Tô liberada, tô livre. É uma boa parábola, né? Porque contar uma história sempre fica mais fácil, né? Legal. E com relação ao Bert, assim, ele deve ter sido muito questionado, né? Porque foi uma coisa nova, um desafio, né? Hoje as pessoas aceitam com tranquilidade, né? Porque quem participa de uma roda assim de constelação ou individual é uma coisa bem assim prática, bem visível, né? E a gente se emociona. Eu fiz, acho que 2 ou 3 sessões individuais e participei de 3 dessas assim em grupo, né? É impressionante, né? O que aflora ali, né? O que tu atribui a isso? A pessoa se entrega, a pessoa vem assim, desenvolve uma coisa que chega, né, nesse conhecimento. O que tu atribui a isso? Assim? O Bert dizia que para abrir o campo, que nada mais é do que uma analogia. O campo é tipo quando a gente faz um upload, porque a gente manda informações para uma nuvem. E depois que a gente faz um download, acho que é isso, né? O download é que busca informações. Então a gente desce informações. Quando no momento que o constelante, o cliente, chega, o Bert dizia que ele não trabalhava com qualquer um. Porque às vezes o tema que a pessoa queria abrir, queria mostrar, queria ver no campo, não tinha força. Era algo que não movia a pessoa. E daí ele já não trabalhava. Agora, quando a força, digamos que é um tema que realmente tá assim, incomodando muito aquele cliente, querendo trazer algo, uma lembrança, alguma coisa, o cliente tá motivado aí em busca das respostas, as respostas vêm. Aflora, né? Aflora. Vem. Porque assim, nós somos seres muito ligados uns com os outros. Tanto que o maior condutor de informações é o sangue que nos liga. Você já ouviu falar em epigenética? Não. Acho que é bom. Então, assim, dentro do DNA das células, o DNA não carrega só nossas características físicas, cor de olho, cor de cabelo. Ele carrega muito mais. Ele carrega nossas memórias traumáticas dos nossos ancestrais. É muito além do que a gente possa imaginar. Com ele vem também a parte feliz, as alegrias deles, as dificuldades, as mortes trágicas não elaboradas. Então vem muita coisa. Então nós, como descendentes,
Porque a vida vem de muito longe, né, Glacir? Muito longe. Nós, como os descendentes, nós carregamos todas as informações. E dentro da constelação, foi constatado que nós temos informações até a 8ª geração. Então, é muita gente. Olha só. E- Haja computador para armazenar tudo isso. Exatamente. É uma grande egrégora familiar. Então, quando nós, que somos pequenos perante toda essa história, nessa história que aconteceu, né, nossos ancestrais, e muitos deles aqui no Brasil são imigrantes, então imagina o desbravamento, a coragem de largar um mundo totalmente conhecido, mas que provavelmente estava sendo muito difícil sobreviver, para vir para o desconhecido. Então, eles tiveram que desenvolver vários mecanismos de defesa e que eles, na época, não tinham recursos para se trabalhar. Né? E nem com muito menos conhecimento. Muito menos, né? Não tinham, né? Não tinham profissionais, não tinham nada. Então, quando nós, os descendentes, os pequenininhos de toda essa geração, né? Dessa transgeração, chega aqui para constelar, para olhar para alguma questão que está incomodando em ti, provavelmente você está em ressonância ou identificado com alguma coisa do passado. Que não tem nem ideia do que é. Com certeza, não tem ideia. Então, ao abrir o campo, porque como tu tá motivado, tem força, o campo se abre. O campo mostra o que precisa ser mostrado. Olha só. Porque é impressionante, assim, principalmente ali quando tem aquela roda de pessoas ali na sessão, né? A pessoa que está para ser atendida, ela faz gestos que é inconsciente, né? É uma coisa assim que tu fica muito pensativo mesmo, por mais cético, por mais ateu que seja, né? Que não envolve muita religião, mas envolve, está dizendo aí que são coisas que já está comprovada ao longo de muito tempo. Sim, né? Ciência, né? É científico. O Bert mesmo dizia que era um método totalmente empírico. Que não tinha não envolvia nenhum tipo de crença, religião ou algo parecido. Mas que toda constelação é única. E que cada constelação, por menor que seja, por menos efeito que tenha, sempre causa algum efeito. Nessa tua lida de tanto tempo, assim, tu teve algum caso que te surpreendeu ou todas é uma surpresa? É sempre uma surpresa. É sempre, é sempre uma surpresa. Apesar que eu trabalho bastante com leitura corporal. O corpo fala. O corpo fala. Linguagem corporal e tudo mais, né? Também é uma das minhas formações. Então, no momento que eu tô constelando, eu já fico observando os movimentos do cliente, como ele age, expressão facial. Então, tem muita informação que vem. Só que o desafio, muitas vezes, numa constelação individual, porque é os bonecos que estão representando e eu que faço a leitura, né? É justamente fazer com que toque o cliente, que ele perceba, né? Então, esse é o maior desafio. No em grupo é diferente, porque as pessoas, elas são seres vivos. Elas mostram para o cliente, elas representam. Teve uma constelação muito interessante em grupo, que o cliente, ele tinha 34 anos, já faz anos que eu fiz essa constelação, mas me chamou bastante atenção. Tinha 34 anos e ele tinha dificuldade em se relacionar, inclusive sair de casa. Puxa vida. Sair da casa dos pais. E na constelação dele, o grupo em si não sabia que a mãe dele era esquizofrênica e que tinha ataques. E a representante da mãe, ela teve um ataque. E ele estava se sentindo na desordem, ele se colocou no lugar de pai do pai. Porque ele tinha pena, dó do pai ter que ficar ali com a mãe, com aqueles problemas todos, com aquela doença. E daí por isso ele não ia pra vida. Pra cuidar das questões, e pra vida no sentido simbólico, tá? Sim. Cuidar das suas questões, cuidar da sua vida, se relacionar com o mundo lá fora e tudo mais. Então, ali ficou claro a desordem. Ele, por algum motivo, na dinâmica do casal, ele achou que tinha que salvar o pai. Que o pai era vítima da mãe. Sendo que num relacionamento de casal, o equilíbrio, ele vem de igual para igual. Para um relacionamento ser harmônico,
o pai dá o marido dá um pouquinho, a mulher dá um pouquinho, assim vai Uhum. indo. Agora, quando, muitas vezes, a ordem se inverte, a mulher, por algum motivo, acha que tem que educar o marido, ou ensinar o marido, ou o marido, né? Isso vale para ambos. Tenta educar a esposa, ou considera fraca, não igual, há um desequilíbrio. Então, quando há um conflito, há alguma coisa, é sempre algo que tem que ser olhado, que é de ambos. Porque aqui no relacionamento de casal, não existe melhor ou pior, vítima ou agressor, bom ou mal. E é o que mais eu vejo dentro das dinâmicas de casais, um querendo provar para o outro que é melhor que o outro, que sabe mais que o outro, E que a é competição, mais né? importante para os filhos que o outro, sendo que a essência, a vida, surge de duas essências, do masculino e do feminino. Não existe como existir vida se não tiver as duas essências, né? Então, o filho é 50-50. Ele é 50 pai, 50% mãe. E quando um tenta desvalorizar, o outro está desvalorizando metade do filho. E aí começa a degringolar o total. Isso né? eu chamo de alienação parental. A alienação. Isso é bem falado, né? De um modo geral, né? São coisas que a gente só acho que vivendo essa parte aí é que entende o benefício que traz, né? Porque nessa terapia desperta aquela parte que precisa ser entendida, né? Porque eu vejo assim, né, nessa experiência que a gente teve aí de bate-papo sobre o assunto, né? Que tem dia que tu tá bem, tu dorme bem, no outro dia acorda diferente, né? Mas por quê, né? Não, procura, mas por que eu tô assim hoje? Não é porque não tem sol, porque, né? É porque alguma coisa que está te incomodando internamente que tu não consegue acessar, né? É mais ou menos por aí? Também, tem também as memórias transgeracionais, né? Que daí é algo que a gente carrega, que não é nosso, mas tem também a nossa interpretação do meio que nós somos moldados. Porque a gente, quando vem, vamos usar uma analogia, a gente é como um barrinho. A gente é moldado. Então vem aqui a sociedade, vem os pais e vai nos moldando. Então tem muita coisa que a gente carrega. Também vamos entrar no lado sistêmico, as lealdades. Como que eu vou me sentir feliz se meu pai e minha mãe estão tristes, brigados, sofrendo? Então a gente carrega muito disso. Como que agora eu vou ter direito a um bom relacionamento se o dos meus pais era um caos? Então a gente tende a se sabotar. O sabotamento é muito importante, né, no entendimento, né? A gente se sabota muito, e principalmente se sentir bem. Quando a gente vem de uma infância, que é a nossa fase de molde, vem de uma infância que o prazer, o se sentir bem, o estar contente com o alimento, com o dinheiro que entra na família e tudo mais, é algo que não era permitido, não era visto como prazeroso. Havia talvez uma disputa dentro do sistema familiar quando entrava um montante de dinheiro, que era o que eu via bastante na minha infância, porque eram agricultores, né? E trabalhavam tudo junto. Claro. Então, quando entrava um montante, que eram as colheitas de soja, milho, então dava um atrito, porque daí entre os irmãos, porque um trabalhou mais, outro trabalhou... Então o dinheiro minguava. E acabava sendo algo não prazeroso a chegada da colheita, independente dela ser farta ou não. Então, muitas vezes, quando a gente toma consciência, a gente tá triste quando recebe um monte de dinheiro, por causa que aquela dinâmica do passado causou aquilo em nós, quando nós éramos crianças. Os irmãos, os cunhados, a família em si estava se separando, como se o dinheiro fosse o motivo de separação, mas era eles que não conseguiam olhar e ajeitar a dinâmica do trabalho deles, né? Que era embolado. Muito interessante, né? Porque assim, a gente sempre diz, né? Mas os antigos, né? Que principalmente no gringo a gente vê muito isso, nos alemães não tem esse conhecimento. Mas aqui eu aprendi isso, que eles perguntam assim, mas de que família tu é? Os alemães também. O alemão também é. Mas de que família tu é? Baseado na família, a gente tem um entendimento de que... E aí a gente vê a sabedoria dos pais da gente, né? De dizer pra gente, não sai com fulano, né? O que vão dizer, o que vai acontecer contigo, né? Então existia essa preocupação dos pais, né? Mas daí eu atribuo ao conhecimento que eles tinham da família da pessoa, né? Dizem com quem tu andas que direis quem és, né?
Mas isso eu acho que é uma das coisas que é difícil de mudar isso, né? Na geração deles era bem difícil, Uhum, porque eles aprenderam assim e eles mantiveram um uhum, padrão. Então, para eles, teve épocas que para uma boa família, se considerar uma boa família, tinha que ter um filho dado para Deus. uhum. A criança já nascia pré-determinada a ser padre ou freira. Muito comum, principalmente nos gringos, né? E eles eram, tipo, a família que tinha um padre e uma freira era como se fosse uma exaltação, Top. um nível superior, né? Um lugar ao céu, digamos assim, que as outras não tinham. Só que daí eu pergunto, o sol não nasce para todos? A lua não clareia, não brilha para todos? Então, assim, isso aí é uma coisa que, se nós observar, gera um certo preconceito. Porque era um julgamento. Eu escolho quem é uma boa família para se relacionar com os meus filhos, para se relacionar com a minha família. Baseado no quê? No meu pré-julgamento. Né? Tá certo. E que hoje em dia, com essa essa variação de culturas, né, e tudo mais, que aqui no Brasil nos propicia, né, nós já entendemos que não, que qualquer indivíduo pode ter uma boa índole, dependendo da família de origem ou não, né? Isso varia. Isso não é uma questão familiar, mas sim do indivíduo. Eu acho que eles comentavam mais porque, assim, o convívio daquele era o certo deles, era aquilo ali, né? Só que eu vejo também, cada vez mais, eu tenho uma filha de 8 anos, né? Que como ela é desafiadora, né? Meu quarto, minhas regras. Minha vida, minhas regras, com 8 anos, né? Tu imagina quando eu tiver 15, né? Então, assim, hoje as crianças vêm já com uma carga genética muito diferente, né? Muito desafiadora. E por mais que a gente tente dar uns limites, não é fácil esse convívio, né? E está cada vez mais difícil, porque o conhecimento deles é muito grande, né? Eu digo assim, a minha filha com 8 anos tem mais conhecimento que eu com 15, tranquilamente, né? A gente faz perguntas para ela de determinadas formas, o que está falando isso? Mas o que quer dizer isso? Ela fala exatamente o que é, né? Que nós não tinha nem sabia que, né? Não tinha tecnologia, não é? Nossos 8 anos, não. Nem luz, nem energia elétrica. Exato. Televisão, então? Não! Acho que com 8, 9 anos eu conhecia a TV e era preto e branco e com uma antena que nós não tinha que ir lá fora mexer pra ver como é que tava, né? E pegava 2, 3 canais, né? Só pegava Globo lá em casa. Então, e com relação, assim, tu acha que essa juventude, ela já traz uma evolução lógica, né? Que a cada geração vai evoluindo, vai absorvendo novas tendências, e principalmente nós, da faixa de 50, 60, 70 anos, a gente passou por muitas coisas novas que hoje transformam a vida muito mais fácil do que era antes, né? O acesso à informação, por exemplo. Antes, para te ter um bom conhecimento, tinha que ir na biblioteca e olhar uma enciclopédia, que hoje nem se fala mais o que é. E hoje tu vai no Google, faz a pergunta e ele te dá 10 respostas que tu sai contente, né? Então, tu atribui isso à evolução humana também, que vem com certeza, nessa carga. Veio muito rápida, veio bruscamente nessa evolução, porque olha só, uma faixa etária, do pai pro filho, né, pra filha, que nem eu também, a tua filha tá no mesmo padrão dos meus filhos, e eles, uma tem 22 e outra tem 17, e é assim. Mas assim, dentro da filosofia sistêmica, a função dos pais é justamente fazer as margens, como um rio. A vida flui através da água. Não deixar sair muito dali. Não, porque por isso que existe. Margem direita, a essência paterna, a função paterna. Margem esquerda, a função materna. Quando os pais não dão limites para os filhos, é que nem o rio. O que acontece com o rio quando ele não tem as margens? Ele tende a se dissipar. E assim por isso que nós temos as duas pernas também. É tudo assim. De mão dupla. Exatamente, porque um carro tem 2 faróis. Quando faltar um, estragar um, tu tem o outro se estiver no escuro. E assim é a vida. Por isso que quanto mais nós nos mantermos no nosso lugar, na hierarquia e na ordem perante os filhos, independente da faixa etária deles, no caso, claro, 8 anos é diferente de 17, né? 8 anos é criança.
17 já tá tentando, os pais já têm que abrir um pouquinho mais e deixar eles um pouquinho mais soltos, porque eles têm que formar a sua própria identidade. Claro. E dentro da natureza tem 2 princípios básicos humanos. Vou entrar um pouquinho Claro, nesse campo aí. boa. O primeiro é a autossobrevivência. É nós, pais, fazermos as funções. Pai e mãe é função, tá? Não é ser humano, é função. Fazer as funções, ensinando o filho a se cuidar, interagir com pessoas lá fora, quando ele vai pra escola, né? Os amiguinhos, as pessoas diferentes da família. Lá fora os da família. E para que ele possa se tornar um adulto, né? E que depois o outro princípio básico é, então, se tornar um adulto, né? Crescer, se fortalecer, se tornar um adulto, para que ele possa sair da família de origem, do ninho, e que aqui ele possa se relacionar com pessoas diferentes da família de origem e assim constituir a sua própria família, ou interagir, se não constituir sua própria família, interagir com pessoas diferentes da família aqui no mundo aqui fora. Autossobrevivência, cuidar de si mesmo financeiramente, todas as áreas que constitui a vida humana, né? Muito legal. Do adulto. Muito legal. Por isso a importância do não, às vezes, né? E seguidamente, mas por quê? Porque não, mas dá o motivo do não, né? Só o não por ser não, a criança não entende, né? Não entende. Então O não é o maior amor. Né? E dentro da sistêmica, existe o amor paterno e o amor materno. O amor materno, desde que o mundo é mundo, a gente sabe que a espécie humana vem numa evolução constante, né? Então lá na primeira, digamos, era a mulher, quando tinha a criança, ficava na oca, né, na casa. Na caverna. Cuidando da criança, e quem buscava o alimento? O homem. O homem que se relaciona com o mundo lá fora. O masculino, a essência do masculino, a essência do trabalho, da conquista, do trazer alimento para dentro. Até pela força, né? Exatamente. Então, olhando tudo isso, o masculino é o amor da aventura. A gente observando um pai se relacionando com uma criança, independente de menino ou menina, quando a criança cai, o pai diz, levanta, tu consegue, vai, né? Tu dá um jeito, tu consegue. Agora, a mulher, ai, coitadinho, vem aqui, não vai mais brincar com isso. Ou vai lá correndo. Pega no colo e nunca larga mais. Então, por isso que o fundamental para qualquer pessoa é ter as duas pernas, é ter as duas margens, né? Quando faltar uma, tem a outra. Porque nós somos seres que estamos de passagem, né? É a nossa realidade. Então, a criança em si, ela, para se desenvolver, né, com sua plenitude, ela precisa dos nãos, tanto quanto os sims. Por isso que diga, né, que quando falta o não, então, criança adulta, vai ter vários problemas, né? Porque a sociedade cobra, ou a polícia resolve, né? Ou as leis, né? E o que fica muito triste, né? Por isso que a gente vê, assim, fazendo um parâmetro não científico, né? Mas as crianças adotadas, às vezes, pela culpa, vamos dizer, do casal de não ser os pais, eles não querem, às vezes, dar os não, né? E aí vem muitos problemas, né? Sim. É muito comum na vida adulta um adotado se distanciar um pouco do normal, né? Clacire, tem também uma pergunta que o Bert fazia bastante. Para que adotar? Porque assim, se tu olhar para as tuas necessidades, eu vou adotar porque eu quero alguém para me cuidar. Isso hoje não existe. Mas, né? Vai saber, né? Sim. Temos de tudo nesse mundo, né? Seres humanos, então, né? Então, assim, vou adotar para me cuidar, para ter uma companhia, os meus vazios. Pode ser vários.
porque eu não consigo me relacionar direito com meu marido, assim, um filho mantém o elo, mantém o casamento. Então tem muita coisa. E uma das principais coisas que o Bert sempre falava, até tem um livro, O Olhar das Crianças, se não me engano, não tenho certeza, é justamente na adoção tu rejeitar, julgar, criticar os pais biológicos. Porque essa criança tá vindo a ti por intermédio deles. Então essa criança pertence a eles. A vida surgiu para essa criança deles. Então, muitas vezes, quando os pais começam a recriminar os pais biológicos para a criança se revolta. Imagina, porque né? ela 50-50, ela é desses pais. Claro. Os pais adotivos só tiveram o direito de ser pais através de alguma coisa que aconteceu entre esse homem e essa mulher. Claro. Assim a criança chegou até eles. Então tem muita dinâmica, lógico, tem várias dinâmicas. Sim. E cada caso é um caso, cada contexto, cada um tem sua história, né? Sim. Então quando a gente abre o campo, digamos assim, com uma constelação, as coisas se mostram dentro de tudo isso que a gente vê na sociedade, o que aconteceu aqui que ocasionou esse sintoma nesse filho adotivo ou não, né? É muito complexo, né? É muito complexo. E dentro da sistêmica, a criança, ela está a serviço do sistema familiar. Ela faz toda a leitura do inconsciente coletivo familiar. É através da criança, tanto que eu não constelo criança. A criança não tem força de mudar. E daí, se eu constelasse uma criança e mostrasse que a criança está no lugar do pai, como é que a criança ia sair do lugar do pai se o pai não dá autorização para ela? De pai do pai, sabe? Então, assim, eu constelo adultos. Lógico, muitas vezes o adulto, ele chega num padrão tão infantilizado, tão vitimizado, tão, né, que antes de eu começar a trabalhar dentro da constelação, eu tenho que empoderar ele para ele poder enxergar, porque a criança não enxerga. A criança, quando ela tem um medo, ela fecha os olhinhos do escuro, né? Ela não quer ver. E assim, muitas vezes, o adulto chega até mim com esse mesmo padrão de querer esconder-se da realidade e achar que todo mundo é culpado por ele estar naquela situação. Ele totalmente vítima. Totalmente infantilizado. É um assunto que não se esgota num bate-papo. Ultrapassamos bastante nosso tempo, né? Fica o convite à tua disposição para te usar o tempo que tu quiser aqui para passar os teus conhecimentos e te agradecer mais uma vez por ter aceito e te deixo aqui com as tuas palavras finais aqui. Eu que agradeço, Clarcir, foi um prazer, eu amo falar sobre isso, eu me sinto muito realizada no que eu estou fazendo agora, porque poder contribuir, nem que seja um pouquinho com o meu conhecimento, para com as famílias, para com as pessoas no geral, é muito gratificante. É a minha motivação de vida. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada, eu.